Graça e paz. Eu tenho uma novidade hoje. Faz tempo que eu não faço uma entrevista, faz tempo que eu não trago um convidado para estar comigo. E esse convidado está esperando faz tempo. A gente já marcou, não deu certo, remarcou, não deu certo, mas eu creio que tudo é o tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Primeiro eu vou dizer para você quem ele é. Olha, vocês sabem que o SILC, o Seminário Intensivo de Libertação e Cura, que já está agora na edição de número 90, nós estamos em plena edição, estamos no Hotel Fazenda Dona Francisca, realizando a edição de número 90. É um trabalho sobrenatural e eu não faço sozinha esse trabalho. Eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho, ninguém. Jesus podia fazer. Ele escolheu 12 de cara. Ele escolheu 12, depois ele escolheu outros 70 e depois ele escolheu discípulos no mundo inteiro. Para fazermos grandes coisas, nós precisamos ter uma grande equipe, precisamos formar discípulos, precisamos preparar pessoas. Eu tenho convicção disso, que eu não faria nada se não tivesse uma grande equipe. E esse convidado de hoje é parte dessa equipe. Pastor Fabiano Gregório, olha que lindão que ele é, grandão, grandão, grandão. Tô tímido. Ele é o dobro do meu tamanho. Quando ele fica em pé, eu bato quase que na cintura dele. Mas é um grande homem em todos os sentidos. Ele é um dos conselheiros, pastor conselheiro do Ministério SILC. E ele faz muita diferença nessa equipe. Ele é um homem que tem o coração nas mãos de Deus. Ele é um homem que tem sido zeloso no trabalho que ele faz. Ele me acompanha há muito tempo, ele mesmo vai dizer quanto tempo ele me acompanha. Ele é zeloso no que ele faz, ele tem uma disposição muito grande de servir. Ele é servo, ele é leal, ele não vai em lugar nenhum sem ministrar a palavra, sem falar que faz parte desse ministério. Mesmo sendo pastor de uma igreja local, mesmo tendo um rebanho próprio, mas ele honra o SILC, honra o Ministério Tânia Tereza. E ele honra aquilo que Deus tem usado a vida dele para fazer. E Deus tem usado ele com muita graça, com muita graça. Pastor Fabiano Gregório tem sido um guerreiro valente no nosso meio. E eu quero deixar ele se apresentar. Ele vai dizer quem ele é, de onde ele é, qual a igreja que ele pastoreia. Depois eu tomo a palavra dele de novo e nós vamos juntos. Vamos lá, pastor Fabiano, se apresente. Boa tarde, boa noite, né? O tempo que vocês assistirem. Meu nome é Fabiano Gregório. Eu sou pastor na Primeira Igreja Batista Independente em Osasco. Pastoreio já há 20 anos e é uma alegria muito grande poder estar aqui, casado com a pastora Cristiane Gregório. Linda. Linda. Pai do Samuel Papadópolis Gregório. Lindo também. E fico muito feliz de poder fazer parte do ministério da pastora Tânia Tereza. Como é que o senhor chegou nesse ministério, pastor? Conta para nós. Eu cheguei no ministério em um momento de crise, né? Ministério pessoal. Eu cursava Direito, estava no meio de estudos para fazer a prova de Direito Civil e a minha formação anterior a ser batista era Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus nós não ouvíamos muito mulheres pregando. Então a minha esposa me mandou uma mensagem falando assim: Fá, ouve a ministração dessa pastora. E aí eu mandei a mensagem para ela falando assim: Cris, me poupa, né? Escutar uma pastora. E ela falou bem assim: ela é juíza federal. Eu falei: então vou ouvir. Tá vendo? Teve uma isca. Teve uma isca. E aí eu ouvi o testemunho e fiquei apaixonado, não é, por aquilo que Deus fez na vida da pastora. E entendemos que haveria resposta para as nossas vidas. A Cris fez o contato com a pastora, tentou uma agenda durante um ano quase, e ela não conseguia porque ela mandava datas específicas, e eram datas onde a pastora já tinha a agenda. E aí um dia o Espírito Santo falou com ela assim: chama ela numa quinta-feira. Isso era no começo do ano. A Cris manda uma mensagem para a pastora, fala assim: pastora, a senhora teria uma quinta-feira para ministrar aqui, um evento de mulheres? Ela falou: olha, eu só tenho uma data em agosto ou setembro, porque o SILC era em outubro. E aí ela falou assim: então vamos fechar essa data. E aí fechamos a data e foi onde eu tive o prazer de conhecer a senhora. Nesse tempo eu estava fazendo um propósito de jejum de 40 dias, tomando apenas água, porque
aconteciam muitas manifestações na igreja. E nós aprendemos na igreja antiga que quando acontecia manifestações, as pessoas elas incorporavam as entidades e elas voltavam a incorporar, era porque davam brechas. Mas a crise ela já tinha um discernimento, ela dizia assim, não, tem que haver alguma coisa fora isso, porque não é possível uma pessoa em demonia, você ora, ela é liberta e daqui a pouco ela volta de novo. Porque peca de novo, faz aquilo tudo de novo. E aí ela falava assim, não, tem que ter alguma coisa errada. E foi aí quando nós tivemos a honra de conhecer a pastora Tânia e o pastor Otto, e ela nos fez o convite para estarmos no Silk. E quando nós viemos para cá, nós tivemos a clareza do mundo espiritual, do que de fato acontece e por que uma pessoa incorpora tanto os espíritos. Então, deixa eu pegar esse gancho aí. Quando eu fui ministrar em Osasco, nesse evento de mulheres, foi que conheci Fabiano e Cris, os pastores, e fomos para uma lanchonete. E lá na lanchonete ele não comeu nada, só água com gás. Eu percebi que ele estava num propósito de jejum. Aí perguntei, né, se ele podia compartilhar qual o propósito, para a gente inclusive orar para o cumprimento. E ele disse que estava em crise ministerial. Ele estava em crise ministerial e já era o terceiro propósito que ele fazia para se encontrar ministerialmente. E aí Deus falou comigo, convide ele para o Silk. Convide ele para o Silk porque lá ele vai ter a resposta que ele está buscando. E eu convidei. O senhor se lembra que número foi o Silk que o senhor foi? 26, a edição. Então, nós estamos na edição 90. 64 vezes. 64 edições ele está conosco. Olha que maravilha. Não é? E aí ele foi para o Silk e ele identificou-se com o ministério e o ministério o acolheu com muita alegria. Primeiro porque um homem que faz jejum 40 dias para descobrir o propósito de Deus já tem um aval muito bom da gente, né? Segundo porque o chamado dele era de libertador. O chamado dele era para trabalhar com libertação, por isso ele estava em crise, porque não conseguia libertar. E aí juntou a fome com a vontade de comer. O pastor Fabiano chegou chegando e foi acrescentando valores ao grupo, valores à tropa. E nesses 64 Silks que ele anda conosco, já teve várias situações em que ele foi fundamental para a libertação de pessoas e desenvolveu um ministério próprio. Porque os que andam comigo, eu costumo dizer o seguinte, existe um chavão aí no mundo espiritual que não é verdadeiro. Dizem assim, a unção que você honra é a unção que você atrai. Isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque nós temos que honrar todos os ungidos, todos. É uma ordem do Senhor que demos honra a quem tem honra, e os ungidos têm honra. Nós honramos ungidos de louvor e adoração. Nós honramos pessoas que têm o dom de fazer coisas extraordinárias. Mas isso não significa que nós vamos fazer também. Eu honro aquele que é um levita que canta, mas eu não tenho essa habilidade. Não é isso que atrai. O correto é a unção que você serve, é a unção que você atrai. Você serve e você honra. Honra porque tem que honrar todas as unções. E a unção que você serve é a unção que você atrai. Eliseu recebeu a unção de Elias, porque serviu Elias até o fim. Josué recebeu a unção de Moisés, de libertador, porque serviu Moisés até o fim. E eu digo para você, sem medo de errar, de todos os conselheiros que temos, alguns têm uma especial maneira de servir, alguns têm uma especial maneira de honrar. O pastor Fabiano está dentre esses. Ele honra muito a mim, ao pastor Otto, ao ministério, e ele serve com alegria, o tempo todo ele serve. E com isso ele está recebendo uma unção de libertador sobrenatural. Hoje o pastor Fabiano viaja, vai para as cidades, prega em igrejas, dá assistência a muitos ministérios também que procuram a ajuda dele. E ele está desenvolvendo um próprio ministério de libertação, mas continua servindo no Ministério Silk. E vai servir até quando o coração dele desejar. Até o fim. Até o dia que o senhor me levar, até né? Levar eu e o pastor Otto. Arrebatamento da igreja. Isso. E ele serve com alegria. Cada Silk que chega, ele vem e ele faz diferença. E esse homem foi tão aperfeiçoado na unção dele que ele escreveu um livro. Fala do livro, pastor. Eu escrevi um livro, Renunciei à Minha Herança. E daí? Aqui nesse livro eu conto a história da minha vida, porque antes de ser pastor, eu fui uma pessoa que tive uma vida envolvida com o crime. Então eu fui traficante de drogas, vendi muita droga, tive muito problema com essa questão de promiscuidade.
E quando eu converti, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu sempre quis saber o porquê que eu havia sido a primeira ovelha negra da minha família a me envolver com criminalidade. E eu nunca encontrei uma resposta. Eu buscava, eu orava, eu jejuava, e eu nunca consegui encontrar uma revelação, uma resposta da parte do Senhor que pudesse encaixar dentro disso. Por que eu teria que ser o primeiro? Meu pai empresário, a minha mãe, uma mulher muito dedicada às coisas da casa, aos filhos. E aí, de repente, eu entro no Silk, né? Eu já tenho 6 anos que faço parte do ministério da pastora Tânia. E nesse tempo eu fui na casa da tia, da mãe, da tia da irmã do meu pai, que é a tia mais velha dela, para buscar algumas certidões de óbitos para tentar uma cidadania italiana. Quando eu comecei a conversar com ela, eu falei assim, bem, uma excelente oportunidade de mapear a família. Eu falei, então eu vou fazer 2 perguntas básicas. E eu perguntei para ela assim, tia, a senhora conheceu o teu pai? Às vezes a pessoa fala, pastor, mas isso é uma pergunta de libertação? E ela falou assim, lógico que eu conheci. Eu falei, como que ele era? Ela falou, ele era um homem muito promíscuo, bebia muito. E ela falando e a minha cabeça já trabalhando na questão da libertação. Eu falei, bem, promiscuidade tá ligada à idolatria. Eu falei assim, a bebida e vício ligada à idolatria. Eu falei assim, o que mais? Eu falei, como que ele morreu? Ela falou assim, morreu louco. E aí quando ela falou morreu louco, eu falei, então tem espiritismo também nesse negócio. Eu falei, mas como é que foi? Ela falou, pegou sífilis, naquele tempo não tinha cura e ele acabou morrendo no manicômio. E a minha segunda pergunta foi muito semelhante. Eu disse assim, e o seu avô, a senhora conheceu? Porque o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 5, diz que Deus visitaria a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Então, o pai da minha avó era avô do meu pai e meu bisavô, 2ª geração, e o avô dela, que eu perguntei, eu falei, e o teu avô? Ela falou, esse eu conheci. Era o italiano original. Eu falei, como que ele era? Falou assim, mafioso italiano. Meu Deus. Matou gente na Itália, veio para o Brasil, constituiu família no Brasil, matou gente no Brasil e voltou para a Itália e construiu um big de um patrimônio. E quando ela falou isso, eu entendi que eu era a 3ª geração e que a minha vida havia sido atacada pelos pecados que eles haviam cometido, e eu fiz exatamente o que tenho aprendido no Silk. Levíticos capítulo 26, versículo 40, confessei as minhas iniquidades como as iniquidades dos meus pais, dos meus antepassados, pedindo perdão ao Senhor por elas. Sabia que o juízo deles não pode ser alterado, mas eu me arrependi. A herança pode ser renunciada. A herança é renunciada, mas o juízo deles não. Eu falei assim, Senhor, então eu venho diante do teu altar com o meu coração contrito, te peço perdão por tudo aquilo que eles fizeram, pelos crimes que praticaram, e a minha vida começou a ser transformada. Então, o livro Renunciei à Minha Herança, ele trata exatamente disso. Eu conto essa história, não é? Do começo ao quase o final dela, porque o final ainda vão haver outros livros, eu creio assim. Amém. Mas parte dessa história, ela está nesse livro, e é uma bênção. Eu convido você a ler, você que tiver o desejo no coração, vai ser maravilhoso você acompanhar, presentear de repente uma mãe que tem um filho nas drogas. Às vezes a gente olha para tantas mães que estão passando por processo, e olha e fala assim, não tem mais jeito. A minha mãe falava também, né? Eu já tive armas apontadas para minha cabeça. Um dia o cara colocou uma 45 na minha cabeça e falou, vou te matar. Eu falei, mata. Ele falou, vou matar. Eu falei, mata que você é ladrão, eu também sou ladrão, eu não quero saber de nada. E Jesus entrou no meio e eu não morri, glória a Deus, aleluia. Então, pastor Fabiano, o senhor está nos indicando algo muito importante. O Silk trouxe para o senhor entendimento de heranças espirituais? Trouxe não só entendimento, como ele trouxe o destrave de toda a minha vida. Glória porque a Deus. Eu sou pastor, como eu disse, há 20 anos. Quando eu cheguei aqui no Silk era há 15. E eu há 15 anos, pastor, com uma vida em santidade, uma vida de oração, de jejum, de leitura. Nunca tive nada que alguém pudesse falar sobre as nossas vidas na igreja, nada. Mas a vida não funcionava. Por exemplo, a nossa vida financeira era uma vida totalmente amarrada, uma vida que não prosperava, que não andava. Mas a gente andava ali naqueles limites, né? Sempre, eu até contei em um desses Silks agora, que às vezes às quintas-feiras no Monte Oreb, onde fazemos em São Paulo o Silk, o pessoal nas quintas-feiras reuniam para comer esfirra. Hoje nós melhoramos, estamos fazendo churrasco de quinta. Mas quando eu entrei, eles faziam vaquinha para comprar esfirras. E às vezes eu ia para o quarto porque eu não tinha 5, 10 reais para poder compartilhar com eles e fazer uma vaquinha. E Deus mudou a minha situação de uma forma assim extraordinária. Assim, o que eu vivo hoje, tanto espiritualmente quanto financeiramente, é muito, muito, muito maior do que aquilo que eu vivia há 6 anos atrás ou aos 15 anos
né, antes de conhecer o Ministério Silk. Deus não apenas libertou a minha vida, a minha família, mas me libertou nas finanças. Meu filho foi curado, meu filho tinha asma, a médica disse que ele nunca poderia viver sem aquelas bombinhas. E nós fizemos as orações, as renúncias, não é? Porque entendemos que a bisavó dele tinha efizema pulmonar, a avó dele faz tratamento de efizema pulmonar, pulou a Cris e o Samuel teve problema de pulmão. Quando nós entendemos, fizemos as renúncias, quando a Cris teve esse start, nós fizemos as renúncias, Samuel foi curado. Então, o Silk foi um divisor de águas na sua vida em todas as áreas. Em todos os aspectos, todos. Glória a Deus, saúde do filho, ministerial, financeiramente. Sim. Então, isso é o Silk, e o Silk é o que é porque tem um revelar de Deus, de coisas sobrenaturais. E o Silk, ele é o que é porque tem uma equipe de pessoas que são responsáveis ministerialmente com os atendimentos que fazem, cuida de vidas, cuida de pessoas. Ando na mesma vibe que eu estou. Tem que caminhar na mesma direção, no mesmo caminho, pregar a mesma coisa. E 90 vezes nós estamos agora. E estamos vendo o agir de Deus todas as edições. Pastor Fabiano Gregório é um testemunho vivo do que o Silk faz na vida de uma pessoa. E essa camiseta dele, eu tô animada, ele é o mais animado da tropa. Eu tô animado! É o mais animado da tropa. Às vezes eu tô pregando, ele tá lá no som, ajudando a passar as transparências dos textos bíblicos, de repente ele dá um grito, eu levo um susto, aí eu lembro, é o animado. É o animado, né? E é uma alegria, pastor Fabiano, contar com a sua vida conosco. O senhor é realmente um presente de Deus para nós. Ministerialmente, o nosso encontro marcou uma aliança muito grande. Glória a Deus. Muito grande, muito séria. O que não significa que ele não tem um ministério próprio. Escute bem, ele se apresentou como pastor há anos da primeira igreja independente de Osasco, ele está lá. Ele tem o seu rebanho, ele tem as suas ovelhas, ele tem a sua agenda ministerial. Mas quando o Silk acontece, ele vem, ela fica lá, a esposa fica lá, e ele vem e ele se entrega para o Silk como um pastor conselheiro do Silk. Então, todo mês nós temos uma edição do Silk. Pastor Fabiano já foi até para a Europa com a gente, né? Ô, Glória, promessa, né? Uma promessa que tinha na minha vida de quando aceitei a Jesus. E assim, Deus tinha usado uma pessoa e dito que eu iria viajar, queria atravessar o Atlântico. E assim, já tinha passado muito tempo, eu olhava e falava assim, não vai acontecer. Aí quando foi um dia, eu estava indo para a igreja, 7 horas da manhã, atender discipulado, meu telefone toca. Aí quando eu olhei, pastora Tânia Tereza, eu falei, misericórdia, que eu aprontei. Eles têm medo da minha ligação. Os meus discípulos assustam quando eu ligo, porque eu quase não ligo. Aí eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, o que será que é? Ela estava chegando acho que da Inglaterra. E aí ela pegou e falou assim, bom dia, meu filho. Eu falei, falou bom dia, meu filho, menos ruim. Eu falei, bom dia, tudo bom com a senhora? Ela falou, tá na onde, pastor? Eu falei, tô indo para a igreja. Ela falou assim, nós queríamos fazer um convite, eu e o pastor Otto. Eu falei assim, pode falar. Nós queríamos convidar o senhor para ir para o Silk Europa, para Portugal com a gente, tal. Nós queríamos investir na tua vida, nós vamos pagar a passagem do senhor. Eu falei, a senhora tá zoando. Ela falou, não, eu tô falando sério. Eu falei assim, eu vou. Aí ela falou, então conversa com a Cris. Aí fui conversar e imagina, 7 horas da manhã, eu falei, meu Deus, acordar a Cris essas horas aqui, ela vai ficar doida, né? Porque eu falei, vou lá, acordei ela, falei, Cris, aí ela, oi. Falei, a pastora Tânia me ligou, ela, o que você aprontou? Eu olhei assim, nada. Eu olhei assim, ela me falou se eu quero ir para a Europa, que eles querem me levar junto com eles para Portugal. Aí ela levantou assim e falou, não, tá bom, pode ir, mas não leva o cartão de crédito, não pode deixar. Vocês vão pensar que eu sou brava, né? Porque quando minha mãe me ligou, porque eu chamo todos os tipos de filhos. Me ligou para puxar a orelha. Mas eu não sou brava, não. Eu sou amorosa com todos eles. E tenho alegria de ter uma família, não é só um ministério, é uma família Silk, né? Pastor Fabiano, qual é a mensagem que o senhor deixa para quem nunca fez o Silk? Qual é o convite que o senhor deixa para eles? Fala isso para eles. Olha só, você que nunca fez o Silk ou que duvida das questões de heranças espirituais, né? Nós vivemos um embate muito grande porque as pessoas, às vezes, elas olham e falam, eu não acredito em herança. Segundo aos Coríntios 5,17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Vocês estão vendo uma pessoa que aceitou a Jesus, que tem uma vida de santidade, uma vida entregue ao Senhor, mas que as coisas não se resolviam, não andavam, não funcionavam. E foi nesse ministério, através de Cristo, não é? Na vida da pastora Tânia, da grandeza da revelação, que ele entregou a ela, que a minha vida pôde ser transformada.
Então eu sempre que vou ministrar nas igrejas, e as pessoas, quando acabo as ministrações, né, que falo sobre herança, falo também sobre aborto, falo as ministrações que tenho aprendido com ela, as pessoas falam assim, mas eu não acredito nisso. E a minha pergunta devolutiva é, a sua vida está conforme a palavra diz que tem que estar? Você tem andado em novidade de vida, tem te sobrado dinheiro, você tem tido uma vida ministerial abundante, não tem tido perdas, o diabo não tem roubado nada de você. E aí a pessoa na hora murcha fala assim, então, acho que ao invés de pensar em criticar o que não conhece, deve se dar oportunidade. De conhecer e avaliar. Eu também, a princípio, quando comecei a ouvir falar sobre herança espiritual, eu falei assim, poxa, mas eu já sou salvo. E salvação e libertação são duas coisas distintas. Uma pessoa pode ser salva, mas não ser liberta. Mas ela nunca vai ser liberta se ela não for salva. É verdade. Então, assim, eu convido você que não conhece, você que está ligado, que vai assistir essa mensagem, meu irmão, se inscreve em alguma edição do Silk. O Silk também existe edições online, onde você pode entrar no canal da pastora, meu site da pastora, pastorataniatereza.com. Lá você tem todas as edições do Silk presencial. Nós estamos realizando agora em Joinville. Final do mês de junho, Joinville. Final do mês de julho será no interior de São Paulo. Depois, no mês de agosto, Joinville de novo. Vai para Brasília, vai para a Europa. Nós já tivemos 4 edições na Europa, está indo pela 5ª vez. Primeira edição indo para os Estados Unidos esse ano. E o Silk é realizado em vários lugares, tem em Brasília também. Já teve em Porto Seguro, esse ano não terá. Mas vai lá no meu site, pastorataniatereza.com, você vai ter todas as informações das edições presenciais e da edição online do Silk, porque tem o Silk online. E tem mais lá. Sabe o que tem lá? Tem um seminário chamado CIFEL. CIFEL é um seminário intensivo de formação e especialização de libertadores. Porque não vira libertador sem passar por um ensino também. Tem que ter um aprendizado para cuidar de pessoas. Tem que ser liberto e tem que passar por ensino para libertar pessoas. Então, os libertadores que trabalham conosco, os pastores libertadores, eles têm uma formação para libertadores. E está tudo lá no site. Temos um lugar em São Paulo, um endereço em São Paulo, no Belenzinho, Rua Júlio de Castilhos, 1033, onde realizo seminários periódicos. Também, quando temos seminários, estão anunciados no meu site, pastorataniatereza.com. E temos muitos livros. Nós temos hoje 17 livros publicados na língua portuguesa e 2 livros em inglês. Tudo está à venda lá no site, uma livraria virtual onde você recebe o livro na sua casa. Informe-se, prepare-se, capacite-se, porque o diabo não brinca de ser diabo, pode ter certeza disso. E Deus precisa de guerreiros forjados, de pessoas libertas e forjadas. Eu creio que se você participar de um Silk, mergulhar nesse assunto, um dia você estará com o pastor Fabiano, dizendo, minha vida mudou, foi transformada, é outra história. E vai ter um testemunho para dar e uma vida para viver, vida abundante. A Bíblia nos ensina que Jesus fala em João 10:10 que o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas ele vem para dar vida e vida em abundância. Então não existe sorte e azar, existe ação do mal e ação do bem, aonde Satanás pode estar matando, roubando, destruindo, porque tem coisas que estão na mão dele. Libertação é tirar das mãos do inimigo tudo aquilo que foi entregue, ou por nós, ou pelos nossos antepassados. E aí sim, aí a vida abundante virá. E eu desafio você a correr atrás disso. Não queira menos do que uma vida abundante. Não se conforme com migalhas. Deus tem o melhor para você. Você canta isso. Deus tem o melhor para mim. Ele tem mesmo. E quem deu o filho, o que mais não dará, não é? Pastor Fabiano, é uma alegria ter o senhor conosco. Eu também. É uma alegria o senhor fazer parte desse ministério. Esse vídeo vai ficar no meu canal oficial do YouTube, mas eu autorizo o senhor botar no seu também. Ô, Glória, eu tô animado. Leva Olha lá. Só, posso só contar mais uma coisinha? Claro. Quando eu entrei no Silk, no seminário, eu falei no começo que eu estudava Direito. Eu parei de estudar porque o meu curso, ele sempre foi na parte da manhã e tarde, porque à noite eu tinha igreja. Então eu sempre preservei a ideia de estar na igreja no culto. E aí não formou turma, nem manhã nem tarde, e eu parei de estudar no 4º ano de Direito.
E muita gente falava, por que você não volta a estudar? Só falta 1 ano, só falta horas de estágio. Eu falei assim, não quero mais, porque é a noite para mim não dá. Mas Deus começou a movimentar através do seminário. Então nós falamos aqui a respeito da minha vida financeira, nós não queremos fazer aqui uma proposta para você entender que estamos fazendo teologia de prosperidade, que não é não isso. Não fazemos isso no não tem isso. Nós falamos de libertação financeira, bênção dos céus, é diferente, né? Então não entenda o oposto. E quando eu cheguei aqui agora, nesse Silk, nessa edição de número 90, eu dei a notícia que eu consegui concluir o meu curso de Direito. Então agora em agosto eu estou pegando o meu diploma de bacharel em Direito e em dezembro, em nome de Jesus, vou estar mostrando a minha carteira de ordem dos advogados. Eita glória! Então, olha o mistério. Ele só me ouviu pela primeira vez porque tinha preconceito para a mulher pregar o evangelho, porque descobriu que eu era juíza. Verdade. E olha o caminho que Deus abriu. Ele se apaixonou, porque o mundo espiritual é legal. Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. E ele viu o quanto o direito é importante também para o mundo espiritual. E dentro do Silk, Deus abre essa porta para ele prosseguir com o estudo dele, né? Então, você está ouvindo um testemunho, são milhares. Você pode ser também um testemunho. Não fique de fora disso. Não fique de fora disso. Vem pro Silk você também. Vem. Vamos falar junto, pastor? Vamos. Fabiano? 1, 2, 3. Vem pro Silk você também. Posso dar um beijo na senhora? Pode. Pronto. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.